Queridos irmãos e amigos, uma boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem. Nós, essa noite, estamos estudando aqui um novo método de iniciarmos a nossa live. Se você notar alguma diferença, escreva aqui nos nossos comentários como que está o áudio, como está a imagem, se melhorou, se piorou daquilo que é o nosso costume. E com certeza o feedback vai nos ajudar ainda mais. A nossa vontade aqui crescer e nos desenvolver ainda mais para que você, na sua casa, onde você estiver assistindo, possa realmente ter um encontro com Deus de qualidade e juntos então possamos nos preparar mais para o céu e aprendemos através da sua palavra como viver um cristianismo real. Então venha chegando, escreva aqui o seu boa noite aos irmãos. Se você tiver algum pedido ou agradecimento especial, escreva aqui nos comentários. Para você que chega aqui a primeira vez, meu nome é Matheus, eu sou pastor da Igreja Adventista aqui na cidade de São Carlos, no distrito da Vila São José, e hoje eu estou usando uma roupa aqui muito especial, que é a roupa dos nossos desbravadores, aqui é a camiseta do nosso clube, que é o Everest, e estou usando aqui o lenço de líder. Nossos pastores e aqueles que fazem o curso de líder podem usar aqui esse lenço. Então deixo aqui o meu abraço especial a você que já foi desbravador, a você que é desbravador, e já fica aqui o meu pedido especial para que você realmente esteja em oração pelo nosso clube, pelas atividades que nós vamos empenhar durante esse ano, porque mesmo em meio a uma pandemia, nós estamos reestruturando o nosso clube para que nós tenhamos atividades online, quando possível tenhamos atividades presenciais, e se você quer realmente que seu filho participe do clube, é uma das melhores decisões que você pode tomar. Então, caso seu filho não faça parte ainda, escreva aqui nos comentários, mande um WhatsApp, uma mensagem para mim, eu estarei te encaminhando da melhor maneira como você pode fazer a inscrição do teu filho ou da tua filha no Clube dos Desbravadores, tá bem? Deixa eu ver aqui alguns comentários que já vão chegando. Acho que tem um delay da minha fala para vocês e também de vocês aqui para mim. Mas deixa eu ver aqui. A Juliana está conosco, uma boa noite para você. A Márcia, a Lid Maria está aqui conosco, um abração para vocês também. A Juliana disse que está tudo ótimo, que bom, fico feliz. Renata está aqui conosco também, Deus lhe abençoe. O José está aqui conosco, uma boa noite para você também, Zé. A Lourdes está aqui conosco também. Deus seja louvado pela presença de vocês. E se por acaso alguns de vocês passaram por dificuldades nas últimas lives com respeito ao áudio ou algum atraso de imagem, se por acaso melhorou, escreva aí nos comentários também. Combinado? Eu quero aqui pedir para que os irmãos também, já colocando mais um pedido de oração, realmente eu peço para que vocês que estão acompanhando nossa live possam estar orando aqui pela cidade de São Carlos. Nós estamos passando aqui pela fase vermelha do Plano São Paulo, hoje fazendo algumas visitas, andando um pouco pela rua, sentindo essa cidade bem diferente do que ela é de costume. Passei ali no centro, no horário logo após o almoço, muitas lojas fechadas, poucas pessoas na rua, e ao mesmo tempo que nós ficamos felizes, por saber que o contágio dessa maneira pode diminuir, nós também ficamos preocupados com aqueles que trabalham, como que fica a economia da nossa cidade, se recuperando ainda. Para quem acompanha notícias, todas as vezes que chove muito aqui na cidade, o nosso comércio ali também é afetado. Então que nós possamos estar orando para que essa fase passe rápido e realmente essas pessoas possam voltar a ter seu trabalho, seu sustento e viver uma vida com um pouquinho mais de qualidade. Temos outros chegando aqui, a Ana e o Edivaldo está conosco, um abração para vocês, o Almir também, uma boa noite, que bom tê-lo aqui. A Rose está aqui conosco também. Rose, muito bom tê-la aqui. Deus seja louvado pela presença de vocês. Então, conforme foram chegando aqui os pedidos, agradecimentos, no final do nosso estudo, então, estarei orando por todos nós. Nesse momento, então, convido você a fechar os seus olhos. Vamos iniciar aqui o nosso sermão. Amado Pai Celestial, nós estamos aqui nesse momento felizes pelo encontro que nós podemos ter. Temos aqui a internet, estamos aqui na nossa casa, talvez no nosso trabalho, na casa de uma pessoa querida, um familiar próximo. E nesse momento, então, nós separamos um tempo para realmente colocar o nosso coração em Tuas mãos, levar a nossa mente a ter uma reflexão daquilo que é a Tua vontade.
E nisso que nós vamos realizar agora, Deus, nós pedimos que o Senhor realmente esteja aqui ao nosso redor. Nos dê a tua sabedoria, o teu conhecimento, o teu entendimento, para dessa maneira então nos prepararmos ainda mais para o céu. Quero colocar nesse momento em tuas mãos o clube de bravadores, todos os bravadores que existem na nossa igreja, mas especialmente aqui aqueles que fazem parte do Clube Everest. Tanto o William, que é o nosso diretor, quanto a sua equipe, eles possam ter a tua sabedoria esse ano, para juntos então prepararmos as crianças também para o céu. Pedimos também uma bênção especial sobre a nossa cidade. Ela vem vivida agora, talvez o pior momento em toda essa pandemia, que realmente tua mão poderosa esteja sobre nós, ó Deus, protegendo as pessoas, dando sabedoria e todo o poder àqueles que estão à frente na parte de saúde e àqueles que estão com seus parentes acamados, que realmente o Senhor derrame sobre eles a tua paz. São as bênçãos que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Temos aqui outras pessoas chegando. Acabei pulando aqui uma pessoa sem querer. A Nanda está aqui conosco. Um abração, Nanda. Uma boa noite. A Nanda escreveu aqui uma mensagem. A Cíntia mora no Japão e pede nossas orações por ela e pela sua família. No final, então, aqui da palestra, estarei orando por ela. Está do outro lado do mundo. E ela pode sim contar com nossas orações e que nesse momento ela sinta também o nosso abraço, o nosso carinho. Eu quero convidá-los então a pegarem suas Bíblias e vamos juntos aqui abrir no livro de Provérbios. Pegue sua Bíblia e vamos ler aqui Provérbios, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versos do capítulo 1 e depois nós vamos ler aqui o capítulo 2 inteiro. O capítulo 1 de Provérbios vem fazendo uma pequena introdução daquilo que é a sabedoria. E o capítulo 2 fala então sobre a excelência da sabedoria. E enquanto você encontra aí o texto, eu quero dar uma pequena explicação rápida aqui do que seria os provérbios. Além, claro, de ser aqui um livro da Bíblia, no verso 1 diz aqui que os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, nós temos aqui como autor da maior parte dos provérbios, do livro inteiro, o rei Salomão, uma pessoa que era cheia de sabedoria, pediu sabedoria a Deus. E o entendimento de provérbios, usando uma linguagem bem simplista, assim, seria como se fosse uma pequena poesia, um ditado popular que evocasse ali, que levasse a pessoa a ter um entendimento rápido de um grande ideal, de um grande ponto de caráter, de um princípio que deveria ser constante em nossas vidas. E muitas vezes dentro da poesia também, dentro das rimas, e claro que nossas rimas, as rimas hebraicas, elas são completamente diferentes, mas elas tentam então fixar no coração, na mente do indivíduo, um princípio, um objetivo bem claro. Então, por exemplo, aqui no Brasil, que poderia ser considerado um provérbio, ou até mesmo, entre aspas, um ditado popular. A gente diz assim, ó, de grão em grão, a galinha enche o papo. E a gente pode falar também, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E você fala assim, são frases completamente diferentes, mas que elas evocam um princípio muito similar. Olha, de grão em grão, a galinha enche o papo. Então, de pouquinho em pouquinho, você pode atingir ali um objetivo. No caso da galinha, é matar ali a sua fome. E água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. É que mesmo existindo uma dificuldade, se você continuar na sua insistência também de pouquinho em pouquinho, você pode furar essa pedra e alcançar ali o seu objetivo. Então, através desses ditados populares, de coisas que parecem assim completamente distantes uma das outras, você aprende ali um princípio básico, claro. Olha, se eu tiver insistência, se eu tiver paciência, se eu trabalhar, insistir, uma hora eu posso ali alcançar o meu objetivo. Tem outras palavras, não desista, continue. E no final das contas, você pode receber ali o cumprimento do teu objetivo. Dentro dos provérbios, nós temos assim, do livro de provérbios, nós temos assim muitos versos, muitas palavras que realmente levam esses princípios. Quando você lê o livro de provérbios, é muito interessante que parece que em cada verso você aprende uma lição nova. Então é um livro muito rico, muito precioso. E até fica um conselho para você. Você nunca leu a Bíblia, ou nunca leu o livro da Bíblia inteiro? Comece lendo por provérbios.
leia um capítulo por dia. E depois, ao final de um mês, você vai ter lido o livro de Provérbios inteiro. Uma outra coisa muito legal de Provérbios, tem um costume que eu tenho de fazer que, assim, edifica demais a minha vida. Conforme eu vou lendo o livro de Provérbios e vou aprendendo aqui as lições, eu costumo, ao lado da minha Bíblia, escrever o que foi aprendido. E talvez qual que é o princípio básico daquele verso. Então, é um verso que me fala um pouco sobre família. Então, eu escrevo aqui do lado, família. É um verso que fala sobre finanças. Eu escrevo finanças. É um verso que fala sobre a vida cristã. Eu escrevo aqui vida cristã. É um verso que fala sobre como temer a Deus. Eu escrevo aqui temor a Deus. E depois, então, eu vou lendo o livro de Provérbios, procurando ler em sequência, não os versos um seguindo o outro, mas os princípios seguindo. Então, na página 1 fala sobre família, capítulo 1 de família, capítulo 2 família, capítulo 3 família. Todos esses versos eu procuro ler de uma vez só. E quando eu termino de fazer esse estudo de Provérbios, vem um espírito em mim que é difícil de explicar. É um conhecimento, entendimento de falar assim, puxa vida, quão ricas são essas palavras para mim. Qual que é a mudança que eu começo a perceber que acontece dentro do meu coração. E quando eu passo a viver ali aquele meu dia, parece que esses ensinamentos estão vivos na minha mente. E através desses pequenos exercícios, então, eu começo a entender um pouquinho mais qual que é a real sabedoria divina. E o porquê é importante nós procurarmos ela e pedirmos ela a Deus. E abrindo aqui um pequeno parênteses para nós já entrarmos no estudo propriamente dito, é muito interessante quando nós assim, analisamos e refletimos sobre sabedoria. Na verdade, a palavra sabedoria tem diversos significados. Na própria internet ou em outros livros, você pode encontrar a grande guerra, né, da diferença entre sabedoria e inteligência. Alguns falam que é algo muito próximo, outros falam que é algo completamente distante, uma palavra da outra. Mas o fato é que a sabedoria, ela nos traz o sentido de realmente você ter um entendimento, mas de maneira muito especial, o que você faz com esse entendimento. Então nós podemos assim ter uma pessoa que é um doutor, cheio de conhecimento, cheio de inteligência, mas no seu dia a dia ele não procede de maneira correta. Então você poderia falar, olha, essa pessoa ela não tem sabedoria. E você pode encontrar ali uma pessoa que nem tem muito estudo, que talvez viva de um trabalho braçal, mas com aquele pouco conhecimento que ela tem, ela executa de uma maneira, ela tem uma execução tão fiel, tão sincera, de uma maneira assim tão organizada, que você olha para aquela pessoa e fala assim, puxa, é uma pessoa simples, mas ela está cheia de sabedoria. Então isso é muito interessante. Uma outra coisa muito interessante quando nós falamos sobre sabedoria é que realmente existe uma diferença entre uma sabedoria humana e a sabedoria divina. Olhe bem, quando você estuda a Bíblia, você encontra muitos sábios que não fazem parte do povo de Israel. Você pega, por exemplo, em alguns momentos onde o povo comete pecado, ele tenta encontrar sabedoria em outras nações, procurar conselhos de outras nações. Você pega, por exemplo, a história de Daniel. Ele vivia ali, ele era considerado um sábio, mas vivia com outros sábios também. Então, existe uma sabedoria humana, bonita, grandiosa, que pode ser atingida? Claro. Mas essa sabedoria humana, ela está longe de substituir a sabedoria divina. E é justamente isso o que o livro de Provérbios quer nos mostrar. A sabedoria divina, por exemplo, nós podemos ver de maneira muito clara em Salomão. Não só ser um homem sábio aos olhos humanos, mas tudo aquilo que ele executava, que ele vivia e que ele agia, evocava realmente quem era o seu Deus. E é por isso que realmente no início do seu reinado, várias nações vizinhas chegavam ali ao seu encontro, não só para conhecer Salomão, mas para conhecer quem era o Deus a quem ele servia. A mesma coisa aconteceu com Daniel. Daniel ele vivia no meio dos sábios da Babilônia, mas ele e seus amigos eram claramente diferentes dos demais que estavam ali.
E por ter realmente essa sabedoria divina, eles eram colocados até em postos superiores aos demais. Os seis confiavam neles. E Deus, é claro, derramava também as suas bênçãos. Quando nós falamos ainda sobre sabedoria, e através aqui da sabedoria bíblica também, nós podemos fazer um paralelo no que seria as 5 colunas ou 5 pilares do que é a verdadeira sabedoria. E quem faz esse estudo, faz esse paralelo, é um teólogo chamado Derek Kidner. Posso ter falado errado o nome dele, mas é mais ou menos isso. Escreve Derek Kidner. E ele então faz assim, dentro desses 5 pilares, a seguinte ordem. Ele coloca aqui em primeiro ponto o conhecimento. Então a pessoa sábia, ela tem vontade de adquirir conhecimento. Então ela busca em livros, em estudos, ao observar as coisas, absorver então conhecimento. A segunda coisa, o segundo pilar da verdadeira sabedoria, seria o entendimento daquilo. Ele assimilar então esse conhecimento e entender ele de fato. Não por tradição, mas porque ele compreendeu o porquê funciona aquilo. Então eu quero abrir também aqui mais um parênteses e tentar comentar um pouquinho sobre isso. Eu lembro muito quando eu frequentava ali a escola. E na escola eu fui assim, um aluno bem mais ou menos. Mas existiam algumas matérias que eu ia muito bem. Por exemplo, eu gostava muito de física. Adorava física. Acho que era a matéria que eu ia melhor, assim. Várias vezes eu tirei 10 ali no bimestre, no semestre. E eu tinha esse desejo, assim, de aprender e entender mais. Eu lembro, então, quando eu tinha as aulas de física, eu estudava e via as fórmulas e como que funcionavam as coisas. Quando chegava ali na prova, eu tinha uma habilidade, assim, muito legal e tirava uma boa nota. E uma segunda matéria que eu ia muito bem ali era química. Só que na química, eu lembro que, assim, eu não tinha um conhecimento total daquilo. Eu lembro que existia uma fórmula, e eu decorava, então, aquela fórmula, e quando eu chegava na prova, por ter muitas coisas ligadas também a exatas, eu aplicava ali a fórmula e sabia que, no final das contas, o resultado estava ali ok. Mas o porquê eu cheguei naquele resultado, sem a fórmula, eu não tinha entendimento nenhum. Então, uma coisa é você realmente assimilar o conhecimento, entender o porquê as coisas funcionam daquela maneira. E outra coisa é simplesmente você ter um conhecimento como uma decoreba e viver ali um tradicionalismo em cima daquilo. Então você executa muitas coisas, você vive muitas coisas e às vezes nem sabe o porquê. Sabe que o seu pai fazia isso, o seu avô fazia isso, é um conhecimento passado de geração em geração, mas você não entende o porquê. Outra coisa aqui, dando sequência ao pilar da verdadeira sabedoria. O terceiro seria, então, o que ele chama de correto proceder, que seria o bom senso. Como executar de maneira correta através desse entendimento. Pegar, então, esse entendimento e transformar ele em uma ação. Então, a partir do momento que eu adquiri um conhecimento e esse conhecimento foi completamente assimilado, agora eu coloco ele em prática da melhor maneira possível. Se eu estiver agindo assim, estarei agindo com sabedoria. Quarto pilar, a procedência. E aqui, procedência não, da prudência. E a prudência aqui é muito interessante porque ele não usa o sentido real da palavra prudência. Na verdade, ele faz um estudo aqui, uma análise, e ele coloca o seguinte, que essa prudência seria a capacidade do indivíduo de conseguir, então, desenvolver planos e sonhos. Então, através do conhecimento, através desse entendimento, de assimilar ele, de você, então, saber a melhor maneira de como executar, agora, então, você pode sentar e sistematizar todo um plano que será executado de etapa, etapa, e assim por diante. Por fim, o último pilar da verdadeira sabedoria
seria então a instrução ou o treinamento, o guia. Então seria a habilidade da pessoa de conseguir transmitir essa sabedoria a uma outra pessoa. Então, toda a experiência de vida que ela teve, agora ela pode passar então para uma outra pessoa, dando a ela ali pequenas ferramentas para que ela desenvolva aquela sabedoria como a sua também foi o quê? Desenvolvida. E é muito interessante fazer então uma análise em cima desses pilares que é, repito, o conhecimento, o entendimento, o correto proceder, a prudência, que é a habilidade de fazer planos, e a instrução, o treinamento, ou guia, a habilidade de você passar adiante essa sabedoria. É muito interessante você entender esses pilares e agora então ler esses textos e de maneira muito clara entender o que é a sabedoria dentro da vida cristã. Vamos ler aqui Provérbios capítulo 1, verso 1 ao verso 7 e depois em todo o capítulo 2 inteiro. Olha o que diz aqui o texto. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom juízo. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e palavras, as palavras enigma dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Capítulo 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alcançareis a voz. Se buscares a sabedoria como a prata, e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para aqueles que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no seu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom juízo lhe guardará, a inteligência lhe conservará, para te livrar do caminho do mal, e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão, para andarem nos caminhos das trevas, que se alegram em fazer o mal, folgam então com perversidade dos maus, seguem veredas no caminho torto, e se desviam então dos seus caminhos, para te livrar então da mulher adúltera, da estrangeira, daquela que fica gloriosa com as suas palavras, qual deixa o amigo na tua mocidade, e se esquece da aliança de Deus. Por sua casa então se inclinará para a morte, e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos que se dirigem a essa mulher não voltarão, e não atinharão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem, e guardarás então as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra, e aqueles então que são os aleivosos serão delas desraigados, então serão tirados para fora. Veja só que interessante, queridos. Em cima desse texto que nós acabamos de ler, nós temos em Salomão aquilo que é a verdadeira sabedoria e o que é a excelência da verdadeira sabedoria. Em resumo, nós poderíamos dizer o seguinte: a verdadeira sabedoria é a busca de Deus, a busca do homem em Deus, em poder clamar a Ele e deixar para que Deus então lhe mostre o que é o conhecimento, o que é o entendimento, o que é o correto proceder, o que é a prudência e como então levar a habilidade de fazer planos, o que é então você poder levar isso a outras pessoas também.
E é muito interessante isso, como nós fazemos uma pequena análise prática da nossa vida, sabe? No seu dia a dia, você realmente sente que você é uma pessoa que teme a Deus? Você se sente protegido por essa sabedoria? Você consegue então assimilar na tua vida essa habilidade para se proteger de coisas ruins e para realmente buscar um caminho bom? Olha que interessante. A busca por conhecimento é um pilar da vida cristã, é um pilar da sabedoria. Dia após dia, nós devemos buscar sim conhecimento através das Sagradas Escrituras, através do nosso relacionamento com o nosso Deus. Em oração, pedir entendimento. E a partir do momento então que eu abro a Bíblia, cheia de conteúdo, eu começo então, através da ação do Espírito Santo, a viver esse segundo pilar que é o entendimento, em poder assimilar as coisas e assimilar as verdades de Deus, assimilar aquilo que é a sua vontade. É extremamente importante, porque veja só, muitas vezes nós estamos ali na igreja ou vivendo uma vida cristã apenas por tradicionalismo. Nós chegamos ali na igreja, quando ela está aberta, temos ali um culto, e nós chegamos ali, sentamos, ficamos em pé, nos ajoelhamos, ficamos em pé de novo, depois em algum momento nós ficamos em silêncio, em outro momento tem ali os louvores, em outro momento tem ali a palavra pregada, e a gente fica pensando assim, por que tem que ser assim? Por que funciona dessa maneira? Será que existe um porquê de trás de todas essas coisas? E quando você compreende, então, o que é uma liturgia de um culto, que você assimila por que as coisas são daquela maneira, quando você chega ali para prestar um culto a Deus, o seu sentimento é completamente diferente. Muitas vezes nós somos confrontados por causa da guarda do sábado. Alguns pensam assim, não, mas você guarda o sábado por quê? Por causa da tradição judaica, por causa da tradição de uma lei. Mas quando você senta com uma pessoa e explica para ela o real porquê do sábado, do sentimento que é de guardar o sábado, de quão importante aquilo é na sua vida, dos benefícios que ele lhe traz, e de todo o contexto de adoração espiritual que existe por detrás dele. Quando isso é realmente assimilado, você não guarda o sábado apenas de um pôr do sol ou do pôr do sol, mas você guarda o sábado porque realmente você quer viver uma boa experiência ao lado de Deus, de adoração, de relacionamento. Então aquilo que seria apenas um dia, agora é algo completamente diferente, porque você entende o porquê que você está fazendo cada coisa. E agora que você entende o porquê de cada coisa, você adquire então o terceiro pilar, que é o bom senso. O bom senso de viver uma vida cristã, o bom senso de guardar o sábado, o bom senso de amar, o bom senso de ter uma obediência a Deus. De você entender, olha, não coma do fruto, porque ele vai lhe fazer mal. Ou simplesmente numa situação de conflito, como você então deve proceder? Deve buscar a paz, deve controlar a sua língua, não deve arder em ciúmes, deve amar os seus inimigos. Então, através desse bom proceder, através dessas características, que agora começa a fazer parte do teu caráter, você consegue então sentar e formar então bons planos. Porque esses planos, eles não são formados através de um coração humano, apenas de uma vontade humana. Agora, o temor a Deus é realmente o guia da sua vida. E você consegue então ter um planejamento que no final das contas nada mais é do que deixar Deus guiar a tua vida. Você adquire então essa habilidade de compreender sonhos e planos que são muito maiores do que aquilo que você poderia imaginar. Porque a sabedoria, o temor a Deus, modificou completamente a sua vida para sempre. E agora então, que você tem toda essa bagagem em sua vida e percebe o quanto a sabedoria ela é valiosa, o quanto ela foi preciosa para mudar
a tua vida como um todo. O seu grande desejo é realmente instruir outras pessoas, passar adiante, treinar elas, ser um guia através do poder divino, para que realmente essa sabedoria que você adquiriu, uma outra pessoa possa adquirir também. Dentro da verdadeira sabedoria, nós podemos entender e compreender aquilo que é o verdadeiro cristianismo, nosso verdadeiro relacionamento ao lado de Deus. E sabe, queridos, eu encerro aqui esse pequeno estudo fazendo um apelo para você. Se você realmente amar a Deus, temer Ele, buscar executar aquilo que nós acabamos de ler aqui, ter essa busca por conhecimento, ter essa busca por entendimento, ter essa vontade de executar as coisas da maneira correta, deixar que Deus lhe conduza nos seus planos e sonhos e passar isso adiante. É nesse momento então que você estará vivendo o caminho correto. E quando você sente que realmente está no caminho de Deus, toda a sua vida começa a fazer sentido. As coisas desse mundo já não lhe atrapalham mais como atrapalhavam antes. As dificuldades dessa vida são pequenas diante da glória de Deus. E é muito interessante fazer um exercício de sabedoria divina, até para saber se você está com a sabedoria ou não. Colocar aqui duas perguntas que eu achei muito interessantes. Muito interessante. E a pergunta é a seguinte. Por exemplo, você teme a Deus pelo medo de se perder? Ou você teme a Deus pela alegria da salvação? Você vive uma vida cristã para ser salvo? Ou você vive o cristianismo porque você já está salvo? Você pratica as coisas somente para ir para o céu? Ou você pratica essa sabedoria porque você já está preparado para o céu? Faça uma pequena análise. Você, dia após dia, tem vivido a sabedoria? Essa sabedoria é mais humana ou mais divina? É mais dentro daquilo que o mundo lhe oferece ou é dentro daquilo que Deus lhe oferece? Você teme apenas a Deus por medo ou você teme a Ele por amor? Você deseja sabedoria só para enfrentar as coisas aqui da terra? Ou você deseja sabedoria porque sabe que o teu lugar aqui não é, que a terra realmente não é o teu lugar? Que realmente esse pequeno exercício, esses pequenos pilares possam fazer parte da tua reflexão. E nesse exercício, no teu coração, você possa realmente atingir a verdadeira sabedoria celestial. Você tem esse desejo? Eu quero orar por você. Então, convido nesse momento, feche seus olhos, vamos orar. Amado Pai Celestial, nós estamos aqui nesse momento felizes por poder abrir a Tua Palavra, ler alguns versos aqui do livro de Provérbios, procurar compreender um pouquinho mais a sabedoria que Salomão também pediu. E através então desse estudo sistemático que nós fizemos, podemos então compreender um pouquinho mais como que se forma a verdadeira sabedoria. E nós queremos ter isso em nossa vida. Nós queremos ter essa habilidade para poder realmente conhecer mais a Ti, assimilar esse conhecimento através do entendimento, viver ali o bom juízo, poder deixar que o Senhor nos ajude a criar grandes sonhos e planos e transmitir isso a todos aqueles que estão ao nosso redor. Que dia após dia essa realmente possa ser a nossa preparação, que possamos sentir nossos pés no Teu caminho reto, que através desse temor nós possamos ter a certeza que já estamos preparados para o Teu reino, que somos alegres pela Tua salvação. Peço ainda, Deus, que o Senhor cuide da Cíntia, que está do outro lado aqui do nosso planeta, que lá no Japão ela possa sentir a Tua mão poderosa guiando a Tua vida, que o Senhor cuide dela e também cuide dos seus queridos. Também oro pelo Zé, que pediu aqui a nossa oração, que ele continue tendo o Teu poder e as Suas forças para desempenhar uma vida cristã, desempenhar os papéis que ele tem na igreja e que o seu testemunho leve outras pessoas também a terem um encontro real contigo. Continue abençoando todos aqueles que participaram dessa live e aqueles que vão assistir depois. São as bênçãos a Deus que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos. Sábado que vem nós estaremos juntos então às 10h30 da manhã
para mais uma live, tá bom? Eu quero mandar aqui uma boa noite àqueles que chegaram depois. Temos aqui a Luzia, está aqui conosco, uma boa noite para você. A irmã Clarice também, uma boa noite, Deus abençoe. Temos aqui uma outra Luzia, está aqui conosco, Deus abençoe você também. Ao José também está aqui conosco, lá de Baté, um abraço para você. O Rogério e a Silvana também estão aqui, uma boa noite para você. O William está aqui conosco, Deus abençoe o William. A Márcia está aqui conosco também, Deus abençoe. Juliana, mais uma vez, uma boa noite. E Zé, uma boa noite também. Queridos, fiquem com Deus, uma boa noite. E sábado, então, temos o nosso encontro. E não se esqueça, você que quer participar de um treinamento de como dar estudos bíblicos, chegue então na Vila São José, na nossa igreja na Vila São José, sexta-feira agora, às 7h30 da noite. Tá bom? Você quer desenvolver essa habilidade de dar estudos bíblicos? Mande um zap para mim, qualquer dúvida. Vamos ter esse encontro na sexta-feira, às 7h30 da noite, lá na igreja. Tá bom? Agora sim, um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.